Olá, voltamos para o bloco 2 da aula 10 e então falamos bastante sobre o que é o lado profissional, sobre o que ele engloba, abordamos aspectos da espiritualidade do lado profissional, trazendo metodologias que utilizamos em nossos trabalhos e também metodologias consagradas como a do Richard Barrett para embasar o que estamos falando. E importante dizer também que na metodologia do Richard Barrett, né, quando você está em um nível e você vai assimilando aquele nível, ele diz que as pessoas mudam dessa maneira a partir do ponto que começam a assimilar os ensinamentos e as características, as energias e assim por diante daquele nível. E que nos transformamos quando passamos de um nível para o outro. Tá? E a prática de hoje que faremos será embasada neste sentido de entender em qual nível você se encontra. Tá? Mas antes disso, vamos falar sobre a importância e os perigos do dinheiro, que está muito relacionado ao lado profissional. Tá? Então, eu começo dizendo para que você tente encarar, a partir de agora, o dinheiro como sendo uma energia, mas uma energia material, uma energia que flui na matéria, uma das energias do mundo material, uma das energias da matéria. Existem outras energias da matéria, né? A energia da matéria é tudo aquilo que existe e tem um valor, que é palpável e tem um valor. Pode ser imóvel, pode ser um barco, pode ser obras de arte, pode ser uma caneta, pode ser comida, etc. Até os espelhos, na época que os portugueses vieram e trocavam com os índios. Para os índios, aquele espelho tinha um valor e servia de troca para coisas que os portugueses queriam, certo? Então, o dinheiro nada mais é do que um pedaço de papel que acreditamos que tem um valor. Essa é a definição mais simples e fria de dinheiro. E o fato é que colocamos nele um valor e, com isso, uma energia potencial de ser trocado por coisas que queremos ou precisamos. Por isso, o dinheiro sim é importante, pois lhe dá a base para materialmente estar seguro e buscar e conseguir aquilo que você necessita, quer ou busca. Tá? Então, aprofundando um pouco mais, vendo o que energia significa no dicionário. Então, energia é o poder de provocar ou estimular ação, força, vigor. Energia também é definida como capacidade que um corpo, uma substância ou um sistema físico tem de realizar trabalho. Então, o dinheiro provoca uma ação no mundo material, né? De troca, de conquista, de buscar aquilo que você quer materialmente, assim por diante. E o dinheiro tem a capacidade de realizar trabalho, e trabalho de gerar dinheiro. Tá? Então existe essa relação, pensando no sentido macro da coisa, o dinheiro sim pode ser considerado um tipo de energia material. Tá? Então, se compararmos essa energia material que estamos supondo que o dinheiro seja com outros tipos de energia, como energia vital, dos chakras, né, do prana, energia elétrica, ou com energia espiritual, ou com energia solar, ou com outros tipos de energia, constataremos semelhanças e chegaremos a conclusões importantes. Então, todas essas energias que eu falei, a vital, a elétrica, a espiritual ou fluídica, a solar e a material, que é o dinheiro, é importante que você esteja aberto a todas essas energias.
É importante que você esteja aberto, com o canal aberto para a energia elétrica entrar na sua casa. É importante que para tomar sol você se exponha a esta energia solar. É importante que para trazer energias de prana, energia vital para seus chakras, você esteja aberto a isso. É importante que para trazer energia do dinheiro você esteja aberto a isso. E outro ponto de comparação, não é porque eu tenho bastante de uma energia que preciso ficar mal por outros não terem. Se eu tenho muito amor dentro de mim, eu não preciso renegar amor ou abrir mão de amor porque uma pessoa tem muito ódio dentro dela que vive perto de mim. Senão, como eu posso ajudar esta pessoa? Eu não preciso renegar o amor. Eu só preciso descobrir uma maneira deste amor que gira em mim possa alcançar aquela pessoa, mas sem deixar de me abastecer. Certo? Então, mesma coisa energia elétrica. Eu não vou abrir mão da energia elétrica porque existem pessoas que não têm acesso à energia elétrica. Ou então, né, eu não estaria aqui fazendo esse curso para vocês e vocês não estariam aprendendo isso, ou pensando, ou refletindo isso que estamos falando. Terceira comparação, a percepção de suas emoções e sensações é fundamental para o controle de todas as energias. A exposição que você tem ao sol é importante para que essa energia não queime além da conta, até um certo nível é importante. A exposição ou o uso da energia elétrica, quanto mais bom senso tiver, melhor, para que tenha projeção disso durar por muitos e muitos anos para toda a sociedade, né, e assim por diante. Outro ponto, não preciso acumular para me sentir bem. Eu não preciso acumular energia solar para me sentir bem. Eu não preciso acumular energia elétrica em um gerador dentro da minha casa para que eu me sinta bem. Mas é importante que eu saiba onde buscar cada tipo de energia quando tiver um problema ou em momentos de crise e assim por diante. É importante que exista este plano de segurança energético, mas ter o necessário para garantir o meu conforto e o conforto de quem eu amo é importante. Então, energia elétrica, energia vital, espiritual, solar e o dinheiro também entram em todos esses aspectos de energia que estamos falando. E um objetivo claro para guardar uma energia é importante, porque um objetivo claro para se guardar uma energia evita o acúmulo desnecessário. Você guarda por um propósito específico, claro e alinhado com seus valores. Tá? Então não tem certo ou errado nisso. Não tem culpado ou inocente nisso, em acumular ou gastar ou esbanjar dinheiro. Para uns pode ser isso, para outros pode ser um propósito com muitos valores prósperos que vai ajudar muita gente ou que vai trazer retornos positivos. O mais importante é que para qualquer tipo de energia haja o conhecimento dos limites e manter o ciclo positivo da fluidez dessa energia. Tá? Então, né, pensando agora continuando a comparação, mas de um lado um pouco mais de perigo, né? Se acumular energia sem um objetivo claro e de acordo com seus valores, pode gerar desequilíbrio dessa energia. Se eu acumulo muita energia solar em mim, eu entro com umas queimaduras muito grandes.
Se eu acumulo energia elétrica na minha casa ou gasto essa energia sem um propósito, eu não estou colaborando para a preservação desse tipo de energia e para o compartilhamento com outras pessoas. Gera desequilíbrio de alguma maneira. Algumas energias um desequilíbrio mais pessoal, outras mais de sociedade. Tá? Outro ponto, se eu gasto muita energia sem controle, posso esgotar a reserva, tanto pensando em lado pessoal quanto em lado de um país, por exemplo. Se eu não quiser uma energia, essa energia não chegará até mim. Então é importante que eu queira me expor ao sol, que eu queira fazer uma caixa de eletricidade na minha casa, que eu queira me concentrar e meditar para trazer energias vitais para mim, que eu queira a entrada do dinheiro na minha vida. Então, esses pontos valem para todas as energias. Resumindo, pensando no dinheiro, se eu acumulo dinheiro sem objetivo claro e de acordo com os meus valores, posso gerar desequilíbrio, como ganância, perda dos meus valores internos, desconexão com a espiritualidade e outros. Se eu gasto dinheiro sem controle, posso esgotar a reserva desse dinheiro. Se eu não quero dinheiro na minha vida, o dinheiro não entrará na minha vida. Então, resumindo tudo que falamos sobre a energia material, sobre o dinheiro, se quiser, ele virá. Lógico que não do dia para a noite, mas ele virá. Contente-se com o necessário para você e para os seus, e para aqueles que você cuida. Guarde apenas para objetivos claros e de bem com seus valores, que você se sinta bem. Ter reservas de segurança, ter imóveis de segurança para você, ou ter meios de locomoção para aquilo que você trabalha, ou para aqueles seus planos, ou guardar para ter um sonho na sua vida, como abrir uma instituição ou uma empresa e assim por diante, mas tenha isso definido e faça de maneira com que você se sinta bem e confortável com isso. Não se sinta mal por ser rico, se este for uma coisa ligada aos seus valores. Você não se sentirá mal por ter muito amor. Então não se sinta mal por ter muito dinheiro, se for por um bom propósito. Tá? Dinheiro e amor são energias e podem sim ser comparadas nesse sentido, pelo menos em nosso entendimento. E a partir de um limite, geralmente quando ultrapassa seus planos e objetivos, não serve mais apenas para você ou para você guardar, para ser acumulado desnecessariamente. Tá? Não precisa abrir mão, mas sim criar um modelo de girar essa energia para terceiros ou para servir outras pessoas e assim por diante. Tá? Não existe uma regra definida para isso. Mas uma coisa que sabemos é o autoconhecimento, o bom senso e a sabedoria são fundamentais para uma boa gestão dessa energia material e de todos os tipos de energia, para que o dinheiro seja consequência do seu caráter e de seus valores, e não ao contrário. Ok? E eu finalizo essa parte do dinheiro com algumas frases muito importantes. Primeiro, uma do Bill Gates. O dinheiro não tem utilidade a partir de certo ponto. Então, só serve para criar uma organização e obter recursos para os mais pobres. É bem isso que eu estava falando. A partir de um limite, não tem mais importância. E se você souber como fazer girar esse tipo de energia, você se sentirá bem com isso. Outra frase do Roberto Justus: dinheiro não traz felicidade, mas certamente felicidade ajuda a trazer dinheiro. E tem muita relação com o que estamos falando também. Outra frase: aquele que acreditar que dinheiro fará tudo, pode ser bem suspeito de fazer tudo por dinheiro. Benjamin Franklin. Outra frase: quero dar
aos meus filhos bastante dinheiro para que possam fazer o que quiserem, mas não dinheiro bastante para não fazerem nada, do Warren Buffett, um grande empresário americano. Outra frase do Will Smith: dinheiro e sucesso não mudam as pessoas, eles só ampliam o que já está lá. E uma outra frase de Machado de Assis: o dinheiro não traz felicidade para quem não sabe o que fazer com ele, para quem não tem um objetivo claro, para quem não tem um propósito para guardar aquele dinheiro. E finalizando, duas frases, uma com bastante relação com a outra. Primeiro, uma do Bill Gates, que ainda é o homem mais rico do mundo. Eu não gostaria de ser o homem mais rico do mundo. Não há nada de bom que venha disso. Outra frase do Ike Batista: meu objetivo é desbancar o Bill Gates em 5 anos. E todos sabemos, né, o que aconteceu com Ike Batista e o que acontece com Bill Gates. E isso resume bastante o que estamos falando nessa aula de hoje. Tá certo? E agora a gente entra em como aplicar a espiritualidade no seu dia a dia profissional. Então, eu passarei aqui só uma maneira de aplicar, que vai ser a nossa prática de hoje. Mas eu vou passar várias outras também. Por quê? Como assim? Porque eu já passei. Tudo aquilo que falamos para o seu lado pessoal serve, pode e deve ser testado no âmbito profissional. E aí você começa a correlacionar aqueles lados e campos na vida. Exercite isso. Volte na aula 9 e veja como você pode aplicar na sua vida aquelas maneiras que passamos para o lado pessoal, como aplicar no profissional. Tá? E essa é uma importante consciência que ajudará a passar a ser a mesma pessoa em suas vidas, ou lados, ou campos, pessoal e profissional, a alinhar seus valores com a sua essência, tá certo? E muito importante este ponto. E agora eu vou passar uma prática. Primeiro eu vou fazer uma abordagem dessa prática e voltaremos no bloco 3 para exercitar e para praticar o que falaremos agora. Eu começo com uma frase, um texto recente do Prem Baba, que eu até utilizei, né, que veio a calhar com este tema. Só é possível avançar no caminho espiritual tomando consciência de qual estágio você se encontra. Por isso, procuro sempre oferecer elementos para você fazer um autodiagnóstico. Mas, para que você possa fazer uso desses elementos e se entregar para este processo, é preciso que pelo menos um grão de humildade esteja disponível. Sem humildade, você não avança no caminho, pois o orgulho não te permite entrar em contato com o que precisa ser visto e reconhecido. Tá? Então, muito importante para esta prática de hoje, vocês terem esta humildade, esta pontinha que seja de humildade para enxergar em você aquilo que você precisa enxergar. Porque muitas vezes o orgulho bloqueia a nossa visão. E você vai dizer: ah, eu já estou no nível 6, eu já faço a diferença. Às vezes é só o ego fazendo você acreditar nisso. Tá certo? Então, saber realizar um autodiagnóstico sobre onde se encontra é fundamental para evoluir. E como falamos, o lado profissional está muito vinculado à sua evolução espiritual, né? Naquele sentido da estrela, por conta dos valores da sociedade. E por isso realizaremos hoje uma prática para que você perceba em qual dos 7 níveis de consciência se encontra. Importante, tenha humildade. Em outras palavras, em quais dos chakras está profissionalmente? Em qual dos chakras ou das suas energias o seu lado profissional está mais embasado?
e se está preso a algum tipo de emoção, ou relacionamento, ou necessidade, ou medo, ou autoestima, ou falta dessa autoestima, etc. E a partir do momento que você definir isso, você pode mais facilmente iniciar o processo de saída, de evolução, de transformação, ou por meditação, ou por energização, ou por conscientização, ou por desenvolvimento acompanhado, ou como preferir. Tá certo? Então voltamos já já para o bloco 3, para a prática deste exercício. Até já. Muito obrigado.